Bem, vocês viram que nós iremos falar agora sobre fluxograma, professor. Eu nunca entendi fluxograma. Como é que é? O fluxograma sabe aquela decisão? Recebi essa garrafa d'água. O que eu vou fazer agora? Beber? E se a água estiver gelada? O que eu tenho que fazer? E se estiver quente? O que eu devo fazer? Recebi um telefonema. O que eu devo fazer? Desligar? Ou não desligar? Se eu desligar, o que eu tenho que fazer depois? Guardar no bolso? Ou simplesmente continuar fazendo alguma outra coisa que eu estava fazendo? E o fluxograma, ele ajuda a desenhar esse passo a passo do que você deve fazer e as possíveis perguntas que você vai colocar para te ajudar a responder ou te levar a algum lugar para você fazer alguma função, ok? Então vamos lá. O fluxograma, ele praticamente é mágico. Sabe por quê? Deu uma travada. Sabe por quê? Ele é mágico, porque ele vai ajudar a tirar aquelas nuvenzinhas de dúvidas da cabeça. Mas professor, por que eu vou usar? Qual que é o objetivo do fluxograma? Padronizar, que é fazer algo que todo mundo vai fazer depois. Começar algo, por exemplo, eu vou lavar a louça, vou pegar com a mão esquerda, vou pegar a buchinha e vou lavar. Aí a outra pessoa vem e pega a garrafa com a mão direita, a buchinha com a mão esquerda e lava. Quando eu padronizo, todo mundo tem que lavar com a mão esquerda e todo mundo tem que segurar a garrafa com a mão esquerda e pegar a buchinha com a mão direita. Todo mundo, porque eu padronizei assim. Ninguém vai fazer diferente, porque tem um jeito certo de fazer e é esse jeito certo que todo mundo tem que seguir. Isso é uma padronização. Maior rapidez e descrição dos métodos administrativos. Traduzindo, como que eu vou começar a lavar essa garrafa? Já tem tudo escrito lá. Pega a garrafa com a mão esquerda. Com a mão direita você vai pegar a bucha, colocar sabão, se já tiver com sabão, né? Senão não tem como, você já está com a mão esquerda. Você pode pegar a bucha com a mão direita, passar no sabão em barra, molhar ela e depois vir na garrafa e lavar com, vai passar a bucha para cima e para baixo com movimentos assim. Então traduzindo, depois, aí tem uma pergunta, e depois o que fazer? Simples. Se a garrafa tá limpa? Sim, guardar. A garrafa tá suja? Não. Então, tá tudo bem. Ou melhor, não. A garrafa tá limpa? Não. Lavar de novo. A garrafa tá limpa? Sim, guardar. Ok? Entendeu? Beleza. Facilitar a leitura do entendimento, facilitar a localização e identificação de aspectos mais importantes, maior flexibilidade e maior grau de análise. Mas, professor, analisar o quê? Um processo. Vocês viram também, quando vocês começaram a ver aqui, que o fluxograma, ele ajuda num determinado processo, numa determinada padronização. Você sabe que tudo que a gente faz tem um início, tem um meio e tem um fim. Tem o início, tem o que eu faço, que é o processo, e o fim. Exemplo. O exemplo da garrafa primeiro, eu tenho que iniciar, não é? Então a garrafa entra na minha mão, eu vou fazer todo o processo de lavagem e depois eu finalizo ela. Então, ela iniciou, ela teve todo um processo aqui de lavagem, de fazer alguma atividade. Esse processo é atividade, o que eu tenho que fazer, o que eu busco realizar. E depois, a finalização é a saída, quando eu já fiz tudo que foi feito para fazer naquele processo de fluxograma ou de atividade. Beleza, o fluxograma ele vai te ajudar a ver nessa forma. O fluxograma, igual a ideia, não é igual na prática, mas é igual na ideia do organograma. O fluxograma ele é um desenho também, um desenho que vai te mostrar nitidamente com uma ilustração o passo a passo do que você vai fazer. O passo a passo, que é algo bem assim que a gente passa desapercebido. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui agorinha, ok? Beleza. E a gente vai fazer um exemplo prático juntos lá no Word, beleza? Tem um início e tem um fim do processo. Esse símbolo significa início e fim do processo. Esse outro símbolo identifica cada atividade e processo de executar. Quando você vê esse símbolo, é um comando. Ele te dá um comando do que você tem que fazer. Quando você vê esse outro símbolo, significa que vai ter uma pergunta dentro dele. Quando você está vendo essa setinha, ela está te apontando para onde você deve ir.
para uma pergunta? É para um início? É para um fim? Essa setinha vai te apontar para onde você vai olhar e vai seguir. É como se fosse uma setinha de orientação. Vira à esquerda, vira à direita, vire até aqui. Aí quando você vira naquela setinha, tem uma placa, pare. Essa placa pare é como se fosse esse quadradinho, esse retângulo falando assim, te dando um comando. E depois da placa pare, você vai seguir em frente, né? Depois que você fizer uma pergunta. Abaixo dessa placa pare, como se tivesse esse símbolo, estaria uma pergunta. Seguir. Sim. Eu devo seguir? Sim ou não? Se sim, aí eu vou falar o que eu devo fazer. Se não, eu tenho que também falar o que eu devo fazer. Assim mesmo com os outros símbolos, como identificação de documento. Toda vez que você vê esse símbolo no fluxograma, significa documento. Fazer um documento, pegar algum documento, realizar algum documento, criar algum documento e também indica espera. Quando você vê esse símbolo, tem que ter alguma espera. Chegou num determinado momento, né, desse fluxo, que fala assim, ó, agora aguarde tanto tempo até que fique pronto e depois de pronto você continua todo o processo, ok? Beleza, e aqui tem um símbolo, um ciclo pequeno, pode ser grande, que quando o fluxograma não cabe numa folha, ele vai ligar esse fluxograma a uma outra folha, ok? Também vai ficar claro no exemplo que eu vou dar. Aqui é os mesmos exemplos, tá? Aqui é os mesmos itens, só que esse diagrama, ele chama isso de, eu desenho do fluxograma, eles chamam de diagrama. Por quê? É um desenho que vai, como eu posso dizer, ela vai ilustrar. O diagrama, ele é um desenho gráfico onde eu vou ilustrar um processo. A mesma coisa do diagrama do organograma. O organograma é o nome do processo em si que você está fazendo. É o nome do desenho, ok? Beleza. Feito isso, eu tenho um fluxograma de processo simples, que eu tenho um exemplo aqui para vocês. Ó, eu tenho mesmos ícones, alguns um pouco diferentes, mas com a mesma funcionalidade. E aqui eu tenho um fluxograma funcional. O que é um fluxograma funcional? Ele mostra o que eu devo fazer em etapas. Vocês se lembram daquele exemplo do círculo? Ó, desse círculo aqui, ele está um pouquinho achatado aqui, mas é o mesmo, tá? Ele indica início e fim. Aí ele vem aqui, ó, início. Você se lembra daquela setinha, que é o início de processo? Aí ele vai para aquele retângulo, que é o ponto de decisão. Primeiro, é como se fosse uma ordem. Começou. Aí como se esse início dessa bolinha, como se estivesse falando assim, já, ok? Aí beleza, aqui vem início. A primeira coisa que você tem que fazer, quando eu dar o já, a primeira coisa que você tem que fazer, recepção de documentos. Peguei. Aí como se estivesse aqui, próximo passo, redigir, digitar um número de cópias. Digitar um número de cópias. Digitar. Então vamos colocar aqui. Vamos supor que vai ser no documento ou no Word. Uma cópia. Depois que tem que fazer? Iniciar a produção. Então vamos ver o que eu tenho que fazer. Fazer um documento. Aí depois, notem que vem uma pergunta. Ó. Juntar cópias. Eu preciso juntar alguma cópia com esse documento? Sim. Então, vou juntar as cópias desse documento. Depois que eu juntar cópias do documento, aí ó, eu tenho documento para consulta. Aí essa cópia do documento, ele vai gerar uma outra cópia, né? Ele fala assim, olha, juntar cópias, sim, juntar documentos. Mas esses documentos eu tenho aqui uma outra ligação de um símbolo que é de documento também. Documento para consulta. Como assim, documento para consulta? Talvez ele queira que esse outro documento, ele se torne, a segunda via, provavelmente, se torne um documento para pesquisa. Ou esse primeiro documento se torne para pesquisa. O fluxograma, nesse caso, ele não foi muito claro porque a gente não sabe o pensamento de quem fez. Beleza. Depois que eu juntei, ele fez assim, juntar cópias? Sim. Depois que eu juntei as cópias, próximo passo, juntar os documentos, que é o comando. Aqui eu pensei, sempre que você vê essa pergunta, é como se estivesse pensando, juntar cópia? Sim, então juntei a cópia, então eu já fiz o comando. Eu preciso juntar cópias? Não, então beleza. Chamada para recolher, vem buscar o documento. O cara pegou o documento, finalizei o processo. Se não, juntar cópias? Sim, tem que juntar cópia, então juntei uma cópia, tirei uma cópia, coloquei aqui, beleza. Juntar documentos? Juntei os documentos.
Tem que juntar uma cópia? Tem. Deixa eu juntar as cópias. Pensei. Quando eu faço a ação desse símbolo, quando eu faço a ação, eu já estou para esse outro símbolo de processo. Depois eu venho para recolher o documento e depois eu finalizo. Ok? Eu coloquei de um jeito bem mais simples para vocês, tá? Na execução da atividade. Beleza. Fluxograma vertical. O fluxograma vertical, em vez de ser esse, eu vou fazer ele escrito. Ó, o setor, a descrição do passo a passo, tá? Eu vou fazer ele desenhado aqui. Eu não gosto muito. O ruim é que ele é uma folha, é muito legal, é muito mais simples. Eu vou desenhar na caneta, por exemplo, muitas das vezes. Eu posso fazer, por exemplo, ele começando aqui, ele vindo trançando aqui em cima dessa folha. Posso também fazer, ele dá essa possibilidade. Aqui, ó, resposta azul, tipo de rotina, proposta e assim por diante. É algo muito, eu vou falar assim, que arcaico, porque hoje os meios digitais, eles te oferecem isso. É muito simples. Vocês vão ver, ok? Olha só um outro tipo de fluxograma. Esse é o fluxograma ANSI. Esse é o fluxograma da American National Start Institute. Eu não sei falar inglês. O que acontece? Esse fluxograma é sobre processo de colheita. É como se fosse um fluxograma para um determinado ramo. Vamos lá. Vamos pensar como que funciona esse fluxograma. Início. Planejamento da colheita. Depois, é como se falar assim, já, o que a gente vai fazer agora? Planejar a colheita, vamos planejar a colheita. Fizemos, o que a gente vai fazer agora? Liberação das áreas para corte. Então vamos liberar a pessoa para fazer o corte. Aí chegou nesse ponto, fala assim, preparar o talhão. Não sei o que é isso não, mas vamos lá. Eu não tenho que preparar o talhão? Sim, preparar o talhão. Não. Então a gente não tem que preparar o talhão. E depois, hein? A colheita manual? Sim. Então, vamos lá cortar, vamos carregar. Depois que eu cortei, eu vou carregar. Depois que eu carregar, eu vou para o transporte, depois do transporte eu vou para o fim. Aí você fala assim, prepara o talhão? Não. Eu preciso colher manual? Não. Se não vou colher no manual, corte e carregamento? Então, parece que ele para aqui, ó. Notem que se não, eu coloco não, ele para aqui, no corte de carregamento. Porque nessa aqui, o carregamento, ele está apontando para cá. Se está apontando para cá, tudo joga para cá. Corte de carregamento. Beleza? Parece que morre aqui. Ou esse aqui, também não ficou muito simples também não, tá? Mas a ideia é essa aqui. Beleza? No nosso exemplo vai ficar muito legal. Fica com o exemplo aqui, no vídeo abaixo. Tchau.